Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo essa gravação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é uma live promovida pela Insert Alive Mind sobre o tema resiliência. Estamos aqui da Insert, Leandro Martins, que hoje não está em Belo Horizonte, ele nos fala diretamente das montanhas capixabas. Eu, Flávio Zanotto, estou em Belo Horizonte falando nesse centro de inovação chamado Raja Valley. E Flávio Endo e Luiz Carlos Frederico, Fred para os íntimos, estão em São Paulo, na Live Mind. E o tema é resiliência. Resiliência é a capacidade de adaptação a circunstâncias estressantes. É um termo que vem da física, da ciência dos materiais. Todo engenheiro mecânico, eu incluído, nós estudamos resiliência na disciplina de ciência dos materiais. E aprendemos que cada material tem um coeficiente de resiliência. É o grau, a medida que aquele material tem de voltar ao seu estado anterior, após sofrer um esforço. Se ele sofre uma deformação de tal intensidade que depois volta completamente às características anteriores, ele tem uma deformação que é chamada 100% elástica. Se ele não volta 100% ao estado natural, ele sofreu uma percentual de deformação elástica e um percentual de deformação plástica. A deformação plástica é aquela da qual ele não se recupera mais. Lá pela década de 70, o conceito começou a ser utilizado em outros setores, como ecologia, economia, ciências sociais, etc. E no mundo corporativo, a capacidade de se recuperar de eventos adversos é um traço, que já era muito valorizada no ambiente de trabalho moderno. Nos últimos tempos, entretanto, aliás, nos últimos meses, surgiu um fator estressante externo, chamado coronavírus, que afetou todos os âmbitos possíveis das empresas. Em matéria recente publicada no site do Fórum Econômico Mundial, foram elencadas algumas áreas de resiliência que os líderes de pequenas e médias empresas, empreendedores em geral, devem se concentrar, como a área de liderança, vendas, a área financeira e logística das empresas. Agora, durante a semana passada, quando nós tivemos uns bate-papos exatamente sobre resiliência, nos ocorreu uma coisa, pelo menos a mim, que não tinha percebido antes, não é? Que toda startup é uma pequena e média empresa por concepção e, por conta disso, ela sofre com a capacidade de se adaptar àquele momento, né, de sedimentação do conceito do negócio e o alavancamento da operação dela, muito mais do que uma pequena empresa. É como se tivessem várias pequenas e médias empresas sendo fundadas dentro daquela startup no processo de desenvolvimento dela. E daí nós chegamos à conclusão que resiliência no ambiente de startups, que é o que o Leandro trabalha diretamente, é mais importante ainda. Aí por isso eu pergunto ao Leandro, resiliência no momento atual é mais importante ainda para startups ou é algo que as startups já conviviam ao longo do tempo, Leandro? Bom, Zanota, a questão de resiliência nas startups é fundamental, né? A resiliência já era um termo, assim, uma característica, né, da pessoa, digamos assim, que já vinha sendo procurado de uns tempos para cá nas empresas. Mas na startup é extremamente importante que a pessoa, né, que o empreendedor seja resiliente. Porque, assim, na minha opinião, ele é responsável pelo sucesso diretamente da startup. Por quê que eu estou falando isso? Porque a startup, ela, como qualquer outra empresa, né, mas talvez mais do que uma empresa grande hoje, ela tem problemas, né, e problemas que de uma hora para outra ela pode abalar completamente a empresa, por ela ser pequena, né? Então, uma coisa é certa, né, quando alguém vai empreender como uma startup, que ele vai ter problemas, que ele vai errar, que ele vai cair, que ele vai levantar, e ele tem que aprender rápido, né? Ele tem que errar rápido, aprender rápido, estar se levantando o tempo inteiro e continuar, né? Isso é uma característica muito forte da startup, porque é certo que vão ter problemas, né? Então, assim, se você tem aquele empreendedor onde a primeira porta, a segunda porta que vai fechar na cara dele, né? Às vezes ele não está acostumado a levar um não ou alguma coisa assim, ele não pode cair, né? Ele tem que cair e levantar muito, muito rápido, né? Na verdade, ele não pode cair e ficar, né? Ele não pode desistir, digamos assim, na primeira porta fechada, né? Então,
ele tem que ter essa resiliência, ele tem que persistir. E outro ponto também são startups que às vezes já estão até há mais tempo, né? E a pessoa, por alguma influência externa, seja às vezes do próprio negócio, seja às vezes pessoalmente, algum fato pessoal que aconteceu, ela simplesmente se afunda, né? Acaba a produtividade dela, por exemplo. Então a gente tem exemplos aí de startups boas até, que a gente viu que não deu certo por conta disso, né? Posso citar 2 exemplos. Tem exemplos de uma startup onde o empreendedor, por exemplo, sofreu um burnout, ele estava numa época de estresse muito grande e que afundou e ele tratou daquilo, né, e tal, só que quando ele voltou, ele não volta 100%, parece que ele volta meio recuado, ele fica meio sem coragem de entrar em combates de novo. E tem um outro caso de uma startup, que eles já estavam muito bem, a startup já estava grande, né? Só que assim, eram sempre os 2 sócios que começaram desde o início, e esses sócios brigaram feio, tiveram uma briga pessoal, e essa startup acabou, porque nenhum dos 2 quis continuar nela e tal, e às vezes uma startup é muito dependente do líder que está ali à frente dela, né? Tem essa característica também, e ela simplesmente acabou. Então, assim, a gente vê que o sucesso da startup ele é muito, muito vinculado aí à parte dessa característica pessoal da pessoa, da resiliência, né? Então, bom, em relação a isso, né, quero ouvir aí dos nossos amigos aí da Live Mind, né? O que eles têm a dizer sobre isso, sobre a resiliência? É de fato uma característica da pessoa? Ela já nasce com isso? Não nasce? Ela consegue desenvolver isso ou não? Né? Porque da concepção aí de muitos empreendedores, ou ele nasce com isso ou não. Né? Eu queria escutar dos meus amigos aí. Vamos lá. Bom, então, Leandro, na verdade, o que a gente percebe, tá? Existe muito investimento em ferramentas e esforço das empresas para utilizar corretamente essas ferramentas, né, de gestão e etc., processos, enfim, utilizado por todas as empresas, inclusive as startups, né? Existe até esse apelo para as ferramentas inovadoras, para utilizar nos processos, enfim. O que a gente percebe é que existe pouco investimento a entender uma das maiores ferramentas que todas as empresas possuem, que é a saúde mental, né, das pessoas que estão por trás de todas essas empresas e processos. E o que a gente enxerga, né, através dessa abordagem, inclusive a gente vai comentar mais com vocês hoje aqui, que a resiliência, assim como as outras características positivas que são úteis para nestes momentos, né, de adversidades, é uma coisa inerente ao ser humano. Então, trazer esse entendimento de que isso está presente é de extrema importância. E colocando uma luz sobre isso, é que a gente vem trazer esse entendimento. Então, esse colaborador que está por trás de todos os processos, né, é que tem essa ferramenta que vale muito a pena a gente entender como funciona e que possui uma resiliência natural, assim como as características que afloram na gente quando a gente está no momento de maior clareza. E o investimento nisso é que seria provavelmente uma inovação que traria muito benefício para todas as empresas, inclusive as startups, tá? Então, acho que vale muito a pena a gente dar uma olhada para como a gente funciona, como essa maquininha aqui funciona, para verificar de onde que vem essa resiliência. Para isso, a gente tem aí a colaboração do Flávio, que vem trazer para a gente um pouco de como que a gente funciona. Show de bola. Leandro, você estava comentando aí sobre afundar e tal, e veio para mim uma metáfora bem interessante que eu gostei bastante, vou compartilhar aqui com vocês. Eu estava imaginando a startup e uma empresa já maior, né, como um navio, né, de grande porte e talvez um navio pequenininho, talvez até um bote, né, que dentro de um cenário onde o mar está tranquilo,
as duas estão indo, né? Agora começa a vir algumas ondas, uma tempestade um pouco maior, capacidade de suportar isso da empresa maior, né? Fazendo esse comparativo de navio, né? É muito maior. Né? Mas eu também lembrei que alguns navios pequenos, né, ou pequenas embarcações, ela tem até uma capacidade de retomada, né, quando vira, por exemplo. Né, não sei se vocês já viram, tem algumas embarcações, alguns barcos de resgate, por exemplo, que ele pode até virar ao contrário, que ele tem a capacidade de retomar a sua posição original ali flutuando. Né? Já um grande não vai ter isso. Então, um grande, quando afundar, pronto, afundou mesmo. Né? Agora, o pequeno, ele tem essa capacidade, né? Eu achei bem interessante. Então, aí lembrando sobre isso, e o que o Zanota também falou, né, sobre as características ali da resiliência e tudo mais, os exemplos que você deu, né, sobre uma pessoa que passou por uma tempestade, né, vamos dizer assim, e entrou na fase plástica dela, né, não conseguiu voltar mais. Né? Mas é importante a gente notar algumas características nossas enquanto seres humanos. Né? E para isso eu vou fazer uso aqui do nosso flipchart. Tem algumas características muito simples que a gente pode olhar para nós e responder a pergunta do Leandro. Né? Será que resiliência é algo que a gente deve trabalhar, tem como melhorar? Ou nasceu assim, nasceu resiliente, é resiliente, não nasceu resiliente, não é resiliente. Aí existe um pouco de mistura, né, entre nós, enquanto seres humanos, temos características em comum. E também temos características que nos diferencia, por exemplo, eu, o Zanota, o Fred, o Leandro, temos personalidade. Né? Quando eu estou me remetendo ao que eu vou fazer aqui, ao que eu quero mostrar aqui para vocês, estou me remetendo a nós enquanto seres humanos, não às nossas diferenças. Tá? E aí quando vem a pergunta do Leandro, será que é algo que eu posso desenvolver? Ou será que é algo que uma pessoa nasce ou ela já tem o dom de ser mais resiliente ou a outra não? Né? Não é disso que eu estou falando, porque daí seriam as diferenças. Por exemplo, eu posso ser mais tímido ou mais extrovertido, né? Então, tem algumas características que a gente desenvolve, sim, né, ao longo da vida e vai adicionando na nossa personalidade. Mas existem características que são inerentes à nossa condição humana, tá? Então, se a gente pegar e olharmos de uma maneira muito simples para essa ferramenta, como o Fred falou, aí eu quero trazer para vocês aqui uma ideia, uma proposta de olhar para isso, para essas características de uma maneira simples, mas vai ser muito eficiente. Dá para ver? Dá. Tá. Aqui, ó, nós temos como se fosse um elevador de consciência. Então, quando nós estamos com consciência mais elevada... Está muito pequeno, hein, Fred? Não, tá ok. Consciência mais elevada, eu estou classificando aqui, estou colocando uma representação de um solzinho, tá bom? E quando nós estamos com a consciência mais baixa, representando aqui pela nuvenzinha, tudo bem? Acontece que isso aqui é natural nosso, essas condições, né? O momento onde eu me vejo ou no nível de consciência mais baixo, ou no nível de consciência mais alto, é natural nosso, é algo que está presente para todos nós. Né? Tem dia que a gente acorda de mau humor, tem dia que a gente acorda de bom humor, tem momentos, né, do dia que a gente vem para esse estado aqui de mais baixa consciência ou menor consciência,
e a gente fica com algumas características, a gente apresenta algumas características. Aqui também, quando estamos nessa condição, nós também apresentamos algumas características. Sim ou não? Sim. E é natural. Então, independente da nossa personalidade, nós temos isso aqui como pano de fundo do nosso funcionamento. Tudo bem? Agora, quando estamos falando sobre... Vamos elencar aqui algumas características. Quando estamos falando sobre uma baixa qualidade mental, ou, não gosto de falar de qualidade, mas um nível de consciência mais baixo, tá? Nós apresentamos algumas características, né? Relacionado à resiliência, vamos lá. Resiliência, onde que aparece? Onde que nós somos mais resilientes? Antes de eu fazer outra... Onde que nós somos mais resilientes? Onde que nós apresentamos uma capacidade maior de sofrer uma crítica, receber uma notícia ruim, vir uma tempestade, um coronavírus, como o Zanota falou. Onde que eu tenho uma capacidade melhor de lidar com isso? Em que estado mental eu tenho essa capacidade melhor? Em cima. A resiliência, ela é uma característica desse estado mental aqui. Já, o que seria o contrário de resiliência? O que a gente poderia colocar como características de uma pessoa que não é resiliente? Pode ser a ansiedade? Pode ser também. Medo também, né? Medo é muito comum, né? O que você falou, Zanão? Fixação, me fixo, seja na ansiedade ou no medo, me apego, aquilo não consigo largar. Frustração, talvez? Frustração, boa. Falta de vontade, uma falta Desmotivação. de vontade, desmotivação. Desânimo, né? Desânimo. Então ele não consegue reanimar, né? Reativar uma tarefa, por exemplo. Bom, enfim. A gente tem inflexibilidade, talvez, também. Mas vocês conseguem perceber que quando nós estamos assim, ó, nós todos, nós vemos... nós não temos tanta esperança. Nós vemos opções mais negativas, por exemplo, com relação ao futuro, quando eu penso em futuro. Então eu fico mais negativo, né? Sim. Essas são características que afloram aqui, tá certo? Agora, resiliência, ela aflora aqui em cima, quando estamos nessa condição aqui. E por que eu estou colocando que ela aflora? Porque eu já estou colocando aqui para você que resiliência é uma característica nossa, enquanto ser humano. Todos nós, não é algo praticado, que nós fomos praticando ao longo da vida e ganhando resiliência, por exemplo. E aí tem algumas formas de você evidenciar isso. Se você pegar, por exemplo, recentemente agora, esse caso do coronavírus, né, da pandemia. Se olharmos para isso, temos vários casos de pessoas que não conseguiram ser resilientes. Mas talvez você tenha sido muito resiliente. Não foi algo que você praticou. Você nunca praticou para passar por uma situação dessa, ou para ter uma condição tão adversa quanto essa na sua vida, né? Porque nós passamos por algumas situações, talvez crises financeiras, mas talvez algo não tão impactante quanto que nós estamos vivendo agora. Porém, já passaram uns 3 meses já? Uns 3 meses. Então, foi março, mais ou menos. Março praticamente inteiro. Abril, maio,
3 meses e meio já, né, de 2020, estamos em 2020. Perceba que quantas pessoas, a maioria, nós temos casos, sim, poxa, suicídio, né, algumas coisas mais drásticas, mas a maioria das pessoas está lidando com isso. Está indo muito bem. E são pessoas que não tiveram um treinamento sobre resiliência, por exemplo, ou fizeram alguma coisa assim, desenvolver. Então, o que eu quero propor para você aqui hoje é começar a olhar um pouco para esse lado de que resiliência não é algo que você pratica, não é algo que você treina para ter. E sim, é algo que aflora quando nós estamos nessa condição. Quais outras características que aparecem nessa condição aqui? Criatividade. Criatividade, olha só que legal. Nesse seu ramo aí, Leandro, né, startups, criatividade é o quanto que o empreendedor ali, ele tem que ser criativo diante de situações completamente adversas. E também é algo que aflora aqui, nessa condição. Juntamente, e isso vai dando um suporte para a resiliência acontecer. Né? Então, motivação também, eu lembrei que você colocou aqui desmotivação. Motivação. Motivação também. Ora, quando eu estou nessa condição, eu estou motivado. Eu tenho energia para ir lá e fazer acontecer. Eu tenho energia para ir lá e desvirar o barco, se for necessário. Certo? Então, tem algumas características que afloram em nós quando nós estamos nessa condição. Agora, qual que é a diferença entre o que eu estou propondo e o que muitas vezes a gente ouve por aí? Primeira diferença. Estou dizendo que isso daqui é natural nosso quando estamos nessa condição. Certo? Segunda coisa. O que é dito por aí? Que você tem que treinar, você tem que desenvolver essas características em você. E aí, eu pergunto para você, uma criança, 2 anos de idade, ela tem ou não tem essas características muito presentes na vida dela? Ela é muito resiliente, né? Imagina para aprender a andar. Quantas vezes caiu, às vezes até machucou, e tem uma motivação, uma vontade, uma criatividade de fazer diferente. Para quê? Para obter o resultado. Então, isso aqui é algo natural nosso. Estou propondo para você olhar para essa direção. Agora, e aonde é que é tudo completamente diferente do que eu estou falando aí fora? Estou falando que isso aqui aflora em você quando você está nessa condição. Aí fora, é um pouco o contrário. Treine isso daqui para você estar nessa condição de bem-estar mental. Outra coisa existem fatores, existe vírus, existe política, taxa do dólar, que influencia nessa condição. E não é assim. Aí é completamente invertido o que eu estou propondo para você olhar. Essas coisas externas, os fatores externos, acho que até o Zanota falou sobre fatores estressantes, né? Eles não existem. Não é que eles não existem, não estão acontecendo, os fatores, mas eles não existem, eles não têm uma relação direta com este nível de consciência. Então, tem dias em que, apesar da taxa do dólar estar subindo, disparando, e o seu investimento está em dólar, você pode estar aqui ou aqui. Tem dias que você está, vou pegar um exemplo mais prático, do dia a dia, no trânsito. O trânsito, para muitos, é considerado um fator estressante, por isso que eu estou falando que não existe, tá vendo? Tem dias que você está no trânsito, e você está bem aqui, né? Com raiva, tal, do trânsito, estressado. Aí você vê como o trânsito é estressante. E tem dias que não. Tem dias que você está no trânsito e você está aqui, nessa condição. Então, 2 coisas bastante importantes para a gente olhar. Primeiro, desvincular essa questão entre esses fatores externos, a tempestade, né, lá do navio,
ou o coronavírus, ou, enfim, situação política, e o seu bem-estar aqui dessa ferramenta aqui. A qualidade da saúde desta ferramenta não tem relação com o externo. Pronto. Tendo essa distinção, esse desvinculamento, existe essa palavra? Entre a qualidade mental, o seu bem-estar mental, sua saúde mental, desta ferramenta. Como o Fred falou, quantas vezes nós já sabemos disso, né? Então, tem startups, empresas que investem em ferramentas para cuidar da saúde mental, certo? Agora, mais importante do que qualquer uma dessas ferramentas é você entender como essa ferramenta funciona. Para poder fazer um bom uso. Não adianta nada você ter uma pessoa que faz mau uso do carro, do motor do carro, e um mecânico o tempo todo do lado dela, para ir para frente. É mais ou menos isso que as empresas fazem. Põe um cara lá que não sabe dirigir, não sabe fazer o uso do carro, e põe um mecânico do lado, para toda hora que quebrar ele ficar consertando, toda hora que quebrar ele ficar consertando. É muito melhor eu explicar para o cara como é que faz uso daquela ferramenta. Eu não preciso do mecânico, e eles seguem melhor. Certo? O que eu estou propondo para vocês aqui é entender que o autoconhecimento, né, o fazer um uso melhor dessa ferramenta aqui, é muito melhor do que ficar consertando. E o que eu quero propor então aqui para você? O seu bem-estar mental não depende de fatores externos, primeira coisa. Segunda coisa, estar mais tempo aqui, estar aqui em cima, produz resiliência, por exemplo. Entre outros fatores, mas o nosso foco aqui é resiliência. Tudo bem? Então era isso que eu tinha aqui para compartilhar com vocês. E a gente segue o bate-papo aqui, vamos ver se a gente extrai mais alguma coisa dessa conversa. Flávio, a questão que a gente vê nas notícias, né, que durante esse período de isolamento social aumentou o número o consumo de drogas, de álcool, né, para que a pessoa dentro de casa se sentisse melhor e menos, né, ansioso com as incertezas que estão acontecendo, né? Isso me parece ser uma tentativa das pessoas, de todos nós, de ficarmos naquele estado lá do solzinho, né? Mas um estado mental mais agradável, né? Então eu consumo algo que me faça sentir bem nesse estado. Tem a ver com essa questão também que você comentou? Tudo a ver, Zanotto. Olha só, se eu entendo que existe algo de fora que me faz mal, por exemplo, fatores estressantes, ficar em casa, para algumas pessoas ficar em casa está sendo um fator estressante. Então, eu entendo também que existem fatores externos que me fazem bem. E aí algumas pessoas encontram nas drogas, no álcool, este alívio, vamos dizer assim. E aí seria como uma técnica para aliviar o que está danificado, né? Uma forma de aliviar o que está danificado. É a mesma história do mecânico e do piloto ali, fazendo um mau uso da ferramenta. Então, por falta de autoconhecimento, pelo não autoconhecimento, as pessoas fazem um mau uso dessa ferramenta. E aí precisa de maneiras para ir sobrevivendo e se mantendo, talvez, pelo menos temporariamente, num estado de maior bem-estar, né? Mas a gente sabe que é um bem-estar temporário, né? Não é duradouro e não é um bem-estar mesmo, né? Parece fake news. Parece fake, né? Tem uma coisa que eu queria comentar, que assim, corporativamente falando, é como se você estivesse trabalhando, cuidando dos efeitos e não da causa. Então, assim, a gente faz alguns exercícios, né, para quando a gente tem um problema na empresa, a gente descobrir a causa raiz, e aí atuar em cima da causa.
Nesse caso, a gente está trabalhando muito nos efeitos e não na causa. A hora que você sabe como funciona aqui, a maquininha, você tem condições de trabalhar, então, na causa, né? Então, você entendendo isso, é muito mais efetivo. Como se fosse um remédio. Você alivia os sintomas, mas não resolve o problema ali, né, no caso. Então, eu queria fazer um comentário aqui, né, que eu achei muito interessante essa questão que você colocou, de você estar nesse estado mental mais alto, e aí sim você começa a despertar mais a resiliência e tudo mais. Assim, digamos assim, você fica mais resiliente quando você está nesse estado mental. E assim, um insight que eu tiro disso, né, é que se você trabalha isso em cima das pessoas que estão na empresa, né, naturalmente ela vai ficar resiliente também para outros fatores da vida dela, né? Por exemplo, a perda de um parente, talvez aquela pessoa que terminou com a namorada de anos e aí o cara não consegue se levantar de novo, né? E isso vira um ciclo, né? Porque às vezes fatores pessoais da pessoa atrapalham o desenvolvimento profissional também, né? Então, é interessante que você trabalhando na cerne, né, na essência do problema, né, que está aqui, como vocês estão falando, você melhora muito, né, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista, talvez, do fator de sucesso da startup, você talvez tenha resultados muito maiores do que não somente usar ferramentas de controle, ferramentas de gestão, né? Enfim, eu acho que é isso mesmo, né? Mas assim, agora vem a minha pergunta, né? Que eu acho que muita gente aqui assistindo essa live vai ter, né? Como é que a gente faz para estar assim, num estado de consciência mais alto, né? E para as pessoas que estão buscando isso daí, onde que ela começa a procurar, assim? Como que, por exemplo, uma empresa poderia começar a investir nisso para os funcionários, né? Para que faça bem para eles e também para a empresa, né? Como é que funciona isso, Fred? Fala para a gente aí. Bom, então, o que acontece? Quando você entende melhor como funciona aqui, você lida melhor com tudo isso. E realmente, como você falou, né? Se eu começo a ganhar liberdade desses fatores externos, você consegue ganhar uma qualidade de vida que extrapola a parte empresarial, né? Porque você, assim, de verdade, nós não trabalhamos de forma tão dividida assim. A gente não é uma pessoa no trabalho, uma pessoa em casa. Quando a gente começa a dividir muito isso, a gente pode começar a criar uma esquizofrenia aí. E a hora que você consegue compreender melhor essa liberdade que você tem dos efeitos externos, você ganha mais qualidade de vida no geral. E aí você fica muito mais imune a esses eventos externos. E com mais clareza mental, você vai ganhar naturalmente mais resiliência, mais criatividade, mais produtividade, independente da sua área da vida. O que acontece? Na LiveMind, a gente aborda exatamente como a gente funciona. E a gente tem alguns programas que são direcionados mais para a empresa, mas a gente também tem programas que são direcionados para as pessoas, porque as empresas são feitas de pessoas. Então, a gente tem 2 programas. Um é um programa mais curto, que a gente chama de Desperte-se, que em 2 horas, mais ou menos, a gente dá uma aprofundada um pouco mais nesse tema, e a gente já consegue levar esse entendimento para as pessoas, de como elas funcionam, e de como, naturalmente, a gente pode ficar ali mais na parte do solzinho, né? Que isso daí é uma coisa natural nossa, né? A gente leva esse entendimento para as pessoas. E a gente tem um programa que é um pouco mais aprofundado, no qual a gente passa um final de semana examinando essa questão. Então, a gente tem muito bons resultados, assim, reportados nesse programa. É um programa de imersão que a gente chama de Inspire-se. A gente vai deixar na descrição do vídeo os links que você pode saber mais e pode também fazer inscrição nesses programas, tá?
Lembrando que o próximo de imersão que a gente vai ter, que é o Inspire-se, vai ser agora no dia 19, 20 e 21 de junho, tá? E o Desperte-se, que é esse programa de 2 horas, a gente vai ter agora no dia 25, tá? De junho. Então, esses 2 programas, assim, é o que a gente tem agora de imediato para acontecer neste mês ainda, e com certeza vai dar uma aprofundada nesse tema, e vai fazer com que você entenda melhor como você funciona, e dessa forma você trabalhar menos nos efeitos e mais no entendimento da causa ali, que, como o Flávio bem disse, é como você aprender a melhor a pilotar o carro. E quando você faz um uso melhor dessa ferramenta, você precisa de menos vezes da intervenção de um mecânico. Você quer comentar alguma coisa, Flávio? Muito bom essa comparação, é muito legal essa comparação. Essa surgiu hoje. Não, eu só queria comentar que o Leandro falou sobre a questão de o quanto que despertou nele, né? O quanto que pode ser útil isso também, em função de que, como o Fred falou, né? Nós não somos uma pessoa em casa arrumando trabalho. Nossa experiência de vida, ela acontece nos 2 ambientes. E, com certeza, se eu enxergo que tem coisas no trabalho estressantes, eu vou para casa estressado, isso afeta a minha vida particular. E muitas vezes fica evidente isso, né? Para a esposa, para o marido, né? Para os filhos. Ao contrário, muitas vezes as pessoas fazem um esforço muito grande para não aparecer. Então, às vezes ela não está bem, não está motivada, não está nada resiliente, não está criativa, e de repente vai para o trabalho e tem que colocar um sorriso no rosto e tudo mais. E isso vai criando uma tensão muito grande interna, né, e um estresse. Então, sim, quando nós entendemos, respondendo a sua pergunta, né, assim, como fazer, né, para ficar mais tempo no estado de clareza mental? A pergunta melhor a se fazer o que está por trás deste funcionamento? Que, de repente, eu estou fazendo um mau uso, né? Então, o ganho de autoconhecimento é o que lhe proporciona você aflorar a resiliência de uma maneira natural, né? Não sendo praticado. Então, isso é o que eu experimentei na minha vida, o que eu tenho experimentado, o que os nossos clientes têm experimentado. São características como resiliência, motivação, criatividade, que afloram simplesmente pelo fato de começar a fazer um bom uso dessa ferramenta. E para fazer um bom uso dessa ferramenta, precisa ter autoconhecimento. Flávio, você tem aí do seu lado, na mesinha, um livro? Isso, bem lembrado. A gente ia deixar essa dica também. Eu ia te pedir para deixar essa dica do livro ali para o pessoal. Isso. Tem este livro aqui, que é do Michael Neill. É um livro que chama-se... Vamos ver se eu consigo... Ali. A Revolução... Dá para ver, né? Dá. Revolução do Pensamento, tá vendo? Este livro aqui, ele é muito gostoso de ler. Bem curtinho, não é nada maçante. E você encontra ele na versão e-book somente, atualmente. Você vai encontrar somente e-book. Acho que na Amazon, na Saraiva, você encontra, tá? É um livro que fala, já vai me trazendo um pouco desse entendimento que a gente está comentando aqui, de como essa maquininha funciona. E vários despertares aí você já pode colher diante dessa leitura aí. Enquanto você mostrava o livro, eu pesquisei rapidamente na Amazon. Ele está a R$ 6,21. É caro, né? Tá uma super oferta aqui. R$ 6,21. Invista R$ 6 na sua vida. Pode transformar muito a sua vida. R$ 6, tá bem? Nós temos também, falando que o Leandro falou bastante de startups, né? O nosso programa para empresas, Leandro, um programa de consultoria, onde a gente leva esse empreendimento para grupos fechados. Então, de repente, é uma empresa
que tem lá um desafio, né, está vivenciando algum desafio, pode ser um problema de relacionamento no grupo, pode ser falta de sinergia, pode ser muitas pessoas estressadas, né, baixa produtividade, enfim. A gente faz esse programa de consultoria para entender primeiro, mapear tudo isso, entender o quanto que esse entendimento, né, quanto que autoconhecimento ali pode ajudá-los, e aí a gente entra com essa parte do autoconhecimento e aí uma consultoria, tá bem? Muito bom. Obrigado. Valeu. Show de bola, Zanotto. Obrigado, hein, Leandro? Ok. Obrigado para o pessoal por ter tirado esse tempo para explicar um pouco mais para nós essa abordagem, né, da Live Mind, que a gente sabe que está baseada num paradigma diferente. E esse paradigma, de alguma maneira, acaba modificando vários aspectos da vida, né? Ou a gente olha a vida de outra forma, né? A partir de um outro ponto de vista. E da primeira vez a gente falou procrastinação, agora resiliência. Eu imagino que vão ter outros bate-papos quando a gente vai poder ver outros, né, pontos de vista aí, ou outras atividades que a gente precisa exercer no dia a dia, que talvez sejam mais naturais do que a gente pensa, baseado no paradigma de dentro para fora. Para quem está assistindo a gravação aí no YouTube, por favor, coloquem nos comentários perguntas, né, que a gente vai desenvolvendo mais lives a partir disso. Obrigado, pessoal. Beleza, obrigado. Obrigado, Zanotto. Obrigado, Leandro. Obrigado, Zanotto. Valeu, Fred, Endo. Até mais, gente. Valeu.